Ponto zero, estado zero. É aqui que vamos iniciar um trabalho sobre o tal do perdão, o tal do soltar, o tal de se limpar. Mas antes eu quero deixar claro como que eu cheguei nesse tal desse ponto zero, como que eu cheguei nessa ferramenta, como que eu tive acesso a essa ferramenta e também para colocar as outras pessoas tudo a par do que está acontecendo aqui. Nesses próximos vídeos nós estamos continuando aqui a parte da limpeza com aqueles seres que de repente a gente tem algum trauma, alguma falta de intimidade, de conversa, de sintonia, de harmonia, que pode ser seu pai, sua mãe, pode ser você com você mesmo e pode ser você com as outras pessoas que não você mesmo, seu pai e sua mãe. Como que eu cheguei nisso daqui? Eu estava ali trabalhando com o Paulo das Ervas e aí, todas as vezes que o Paulo das Ervas falava de um sentimento, ele relacionava com uma doença. E aí eu comecei a mapear sentimentos e doenças que tinham ligação. Quando eu achei que eu já estava expert no negócio, eu falei assim, ele falou assim, a pessoa está com a dor em tal lugar. Aí eu falei assim, então só pode ser por causa disso, daquele sentimento. Ele olhou para mim e falou, muito bom, mas não tem nada a ver. Aí eu falei assim, como assim? Mas você não falou que quem tinha uma dor ali e tal, não sei do que? Ele falou, sim, mas aquela pessoa lá tem um problema com o pai dela. Então a dor não vem daquele outro problema nas costas, não vem daquele outro problema, vem porque ela está com um problema com o pai dela. E o pai dela na infância chamou ela de burra e falou que ela não ia ser ninguém na vida e que se não estudasse não ia ser ninguém na vida, alguma coisa assim, desse tipo, nesse sentido. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Aí eu falei assim, nossa, mas o que isso daí tem a ver? E aí ele deu uma explicação muito grande, muito profunda, quer dizer, não grande, porque o Paulinho tinha essa questão, né? Ele vai lá e ele é bem objetivo, daqui a pouco ele já muda de conversa, porque não tinha tempo a perder, tinha que gravar os outros vídeos. E aí eu ficava com aquele negócio lá, fiquei encucado com aquilo, falei, não, eu preciso entender o que é isso. E aí eu vi que quando existia alguma coisa assim espiritual, eu conseguia acompanhar por causa da minha mediunidade, pelo que eu já vinha estudando, né? Por eu já estar praticando umas coisas, mas outras coisas não, ficava simplesmente boiando. E aí eu falei assim, mas no final das contas, mas da onde vem esse estudo e tal, não sei do que? E aí o Paulinho falou assim, então, eu sou parapsicólogo. E aí eu falei, caramba, vou começar a ir atrás de parapsicologia. Ele soltou essa questão, falei, deixa eu ir atrás. Fui atrás, mas meio difícil, o pessoal tá começando a mudar o nome, alguns já chamam de PNL e tal, não sei do que, hipnose, mas não é a parapsicologia em si. Então assim, não só mudou o nome, mudou técnica, mudou um monte de coisa, sendo que a parapsicologia, muitos padres, eles estudam a parapsicologia, né? Lembra do padre Quevedo, quando ia no Ratinho, falava isso não existe, né? Ele fazia assim, aquilo dali ficou forte e ele trabalhava a parapsicologia, né? Que vai além do poder da mente, ele vai uma ideia de técnica mental, ele vai numa ideia muito forte. Aí o que aconteceu? Eu comecei então um estudo sobre a parapsicologia e comecei um curso de parapsicologia só por causa do Paulo das Ervas, para eu conseguir acompanhar e sintonizar o máximo possível, e também porque tinha a ver com a minha busca, tinha a ver com aquilo que eu estava indo atrás. E aí eu cheguei no tal do ponto zero. O que é o ponto zero? O ponto zero é antes da sua vida carnal aqui. Ele é o ponto zero. Felipe, é antes de encarnar? É entre antes de encarnar. Ele é um espaço. Vamos dizer que o ponto zero é quando você não só está em sintonia com Deus, é quando você está com contato direto com Deus, e aí você já está entrando na vida intrauterina, aí você já começa a entrar ali, e ali, entrou no útero da mãe, você já começa a receber os traumas. Sua mãe apanhou do seu pai quando estava grávida. Isso vai traumatizar você que estava lá na barriga.
A sua mãe falou, puxa vida, eu não sei como lidar com essa criança e agora, pelo amor de Deus, eu não queria ter meu filho agora e tal, tal, tal. Então você recebe essa carga direta. Isso são pequenos traumas, traumas médios, traumas grandes. Vai depender muito vai depender de uma série de coisas. Qual que é o nosso trabalho com o ponto zero? Te levar ao ponto zero através de uma condução para que no ponto zero, lá você entende que não tem certo, não tem errado. As coisas são o que são. Tudo ali, você não tem a questão de será que eu vou rejeitar, será que eu vou concordar? Tudo está certo. Nesse estado você fala assim, tá tudo certo. Você tem mágoa, raiva, ódio da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu filho, do vizinho, não sei do que, de você mesmo e tal, não sei do que. Chegou no ponto zero, tá tudo certo. Então quando você chega no ponto zero, todas as sugestões, elas são aceitas. Por quê? Porque tá tudo certo. Quando você começar a entender que esse é o ponto que você recebe, vamos dizer assim, eu vou ter que colocar aqui algumas palavras que não é o que eu aprendi, não é como veio, mas eu também não vou conseguir assim passar toda a base, porque a ideia aqui não é dar um curso para você poder entender o que é o ponto zero. Eu estou só dando uma ideinha aqui. É como se você fizesse assim, nossa, eu estou prestes a entrar na vida, nessa vida que você está carnal, você está prestes a entrar nela, mas enquanto isso você está em contato direto com Deus, direto, tá? Se você falar assim, Felipe, eu tenho uma sintonia com Deus, eu falo, certo, você tem uma sintonia com Deus, no aqui e agora. Sim, você tem, eu tenho também. Sendo que se eu parar aqui e falar assim, caramba, mas meu pai, ele não me criou, meu pai não me criou, eu passei fome na minha infância e tal, mas eu estou sintonizado com Deus. E você tá, de fato. Mas aquilo dói, aquilo ainda dói. Voltar e lembrar que isso aconteceu, você vai chorar, porque você está trazendo a sintonia, a frequência, a vibração de quando você passou por esse trauma. Então assim, ali você está em sintonia com Deus, eu posso dizer assim, você está em sintonia com Deus. Mas você está em sintonia com Deus com toda essa parte da vida que você já teve. Quando você vai no ponto zero, tudo ali está tudo certo. Você compreende que seu pai, sua mãe da terra, se ele errar, se ele acertar com você, faz parte. Por quê? Porque é para a sua evolução, porque é a escola da sua vida. Felipe, eu devo concordar com aquilo? Jamais. A pessoa não errou com você? Errou. Você concorda? Não concordo. Tudo bem, mas eu aceito, foi aquilo que aconteceu. Né? E aí, no ponto zero, eu estou te dando uma ideia do que você vai pensar no ponto zero. Porque no ponto zero não tem certo, não tem errado, não tem sim, não tem não tem. Tá tudo certo da forma que tá. Aí, eu vou colocar aqui, eu vou ter que colocar umas vivências minhas, tá? Então, por exemplo, eu cresci e não fui criado pelo meu pai. E aí, passei fome na infância. E aí tem aquela questão, me abandonou. Tem toda uma tristeza, uma lamúria ali. Por quê? Porque aquilo traumatizou. Aquilo deixou um nó do meu ponto, da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude. Sim. Aí eu fiz uma regressão de memória, passei pela regressão de memória e tal. Aí eu comecei a entender algumas coisinhas, mas não no nível profundo, mas consegui entender umas coisas que eu consegui soltar outras. Então, em 2013, quando eu passei por essa regressão, logo após disso daí, então eu já comecei a deixar claro do tipo assim, não, agora sim eu consigo falar daquele ponto traumático sem receber a carga energética do trauma. Eu consigo falar para você que eu passei fome sem chorar. Eu consigo falar para você que fui criado só pela minha mãe e não pelo meu pai sem chorar. Eu consigo dizer que só aprendi a ler com 15 anos sem chorar. Eu consigo dizer que desmaiei de fome na escola sem chorar. Eu consigo... mas você esqueceu? Não, porque a ideia não é te dar amnésia. A ideia é te deixar lúcido
para o que acontece sem o peso daquela carga energética negativa. Por quê? Porque quando você... Ai, porque meu pai me batia, porque não sei do que e tal. Você está sofrendo tudo de novo, a mesma carga de energia, de novo. E se você falar isso daí toda semana, você está sofrendo de novo. Isso está muito presente. É como se você estivesse recebendo a surra do seu pai naquela semana. E não quando você tinha 5 anos, quando você tinha 2 anos. Ah, porque meu pai bateu na minha mãe. Ok. Eu devo aceitar essa condição? É isso que você está me falando? É exatamente isso que eu estou te falando. Pô, Felipe, mas não é errado? É errado. Mas eu devo aceitar? Deve aceitar. Você não concorda com a situação, o que é diferente pra caramba. Mas você aceita porque aconteceu. Por quê? Não tem como você fingir o que não aconteceu, porque senão você não consegue abraçar a sua criança de 5 anos que viu o seu pai batendo na sua mãe. Senão você não consegue acolher, senão você não consegue trazer para o aqui e agora a força que você necessita. Aí você vai ser sempre essa criança, hoje num corpo adulto, mas é a mesma criança, sofrendo essas coisas, sabe? E aí a ideia, por que chegar no ponto zero? Para a gente soltar esse trauma. Para a gente soltar, desamarrar esse nó, olhar para essa criança, abraçar, acolher, receber ela com muito carinho, observar aquilo ali. Ai, mas eu passei fome, passou. Ai, foi ruim demais, foi péssimo. Ah, mas eu cresci todos os dias dos pais, na escola, eu tinha que levar minha mãe, mas minha mãe não é meu pai. Pois é, mas e aí? Alguém vai ter que receber aquela homenagem, e aí? Aí daqui a pouco, não. Você vai confundindo os papéis. Ah, porque meu pai foi minha mãe. Isso é lindo de dizer, isso é maravilhoso. Por quê? Porque minha mãe fez esse papel na minha vida. Mas esse é o papel dela? Não é o papel dela. Qual é o papel dela? Apenas ser mãe. Ela não pode pegar a carga do meu pai para ela. Ah, mas pegou. Problema foi dela totalmente. Quando você pega uma coisa que não é sua, uma responsabilidade que não é sua, você vai ter que receber a carga daquilo. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho o meu filho, que ele não é de sangue, mas ele está registrado, cuido dele desde 2 anos de idade, né? Ele já vai fazer 21 anos. Ok. Quando eu obrigo ele a me chamar de pai, eu tenho uma carga e eu exerço um papel de pai. Mas na cabeça dele ele fala assim, não, mas ele não é meu pai. Porque eu já deixei claro que eu não era o pai dele de sangue. Mas aí eu quis obrigar ele, porque... Por quê? Porque eu quero ser o salvador da pátria, porque esse daqui é um negócio bonito, porque, sabe? É por isso. Não é porque você tem carinho e amor, é por isso também, mas é por isso também. Não, eu sou obrigado, não, porque eu sou melhor do que o seu pai e tal, não sei do que. Não tem, cara, não tem. Existe o lugar do pai do meu filho, de sangue. Existe. Foi dito, mas não foi colocado. Olha, meu filho, você pode amar o seu pai. Hoje eu posso falar assim, você pode amar o seu pai e tal. Já falo isso daí desde quando ele tinha 14 anos. Mas assim, demorou. De 2 anos até 14, houve um trauma. Entendeu? Então assim, toda a carga daquilo, de pai, de tal, não sei do que, quem está pegando o papel, está pegando o papel errado, vai sofrer consequências por causa disso. E no final das contas, é apenas a vida sendo a vida. E como a gente não vem com manual, basta a gente observar as coisinhas lá e falar assim, se eu não quero mais tomar pancada naquele mesmo lugar, eu vou ter que saber lidar com isso daqui. E aí foi assim, aí eu fui estudei e tal, e aí a compreensão das coisas, elas vão aumentando. Felipe, e agora? Agora você é a pessoa que sabe tudo? Não. Eu sou a pessoa que eu tenho muita informação. E estou começando a prática assim, uma criancinha que está começando a querer dar as primeiras palavras, a querer dar os primeiros passos. É isso.
Então nesse ponto zero, ah, Felipe, mas nossa, você vai deixar a gente no ponto zero? E, nossa, se eu não acreditar, dá certo? Dá certo. Dá certo, do mesmo jeito. Se você não acreditar, dá certo. Caramba, então quer dizer que você pode fazer até comigo sem saber que o que você está fazendo? Não. Por quê? Porque tem que ter a tua permissão. Então assim, ah, mas você falou que mesmo sem acreditar dá certo? Sim, mas sem você permitir, não. Se você não permitir, não funciona. Não vai funcionar. Por quê? Porque existe o teu livre-arbítrio que ele tem uma limitação, mas é o seu livre-arbítrio. E aí você vai poder escolher o que você quer e o que você não quer. Normalmente a gente não faz isso, ou a gente faz isso a nível subconsciente. O chamado de inconsciente. Ah, não tenho consciência que eu fiz isso e tal, não sei do que. Tá, mas no subconsciente lá tá tudo certo e lá você aceita ou rejeita. Simples assim. Neste ponto zero que você vai voltar é antes de você ter entrado no útero da sua mãe. E ali, como tá tudo certo, então assim, ó, até chegar neste ponto, você vai precisar entrar num estado de relaxamento. Ah, então eu vou falando assim, por exemplo, como que seria, Felipe, se eu não aceitar? O não aceitar é assim, ó, pensa numa praia, aí você pensa numa praia. Aí lá no céu tem umas nuvens, aí você fala assim, peraí, não, mas e a praia? Ih, pra mim tá de noite aqui na praia. E aí eu tô continuando lá as nuvens, não sei do que, e o vento, isso e aquilo. E você tá lá brigando com a praia ainda. E, não, mas a praia apareceu de noite. Não, peraí. Não pode, tal, não sei do que. Quando vê, eu já tô falando assim, ó. As montanhas. Aí você, nossa, as montanhas. Mas peraí, o que aconteceu? Eu tava na praia. Como assim ele tá falando da montanha? Você fica brigando com uma coisa que tá vindo. Daqui a pouco você vai lá e faz assim, deixa eu ver. Ih, eu preciso cortar o cabelo. Não, esqueci, pô, sou careca. Caramba, tenho que levar minha filha na escola. Não, peraí, tá de férias. Aí daqui a pouco quando volta, e o sol te aquecendo. Aí você fala, onde que eu tô? Pronto, ali você já não tá você não tá permitindo. Porque você está fugindo, pode ser a nível subconsciente, seu subconsciente está saindo, né? É a sabotagem, é a autossabotagem do negócio. Então assim, como que você vai conseguir entrar nessa questão? Escutando a historinha. E todas as vezes que vier uma pergunta do tipo, pensando numa praia, mas é de dia ou de noite? Não interessa. Está sendo jogado para o seu subconsciente. Ele sabe qual é a melhor ideia de mostrar uma praia. Na sua tela mental aparece uma praia. Felipe, esse tal de tela mental que eu nunca entendi. Fecha os olhos, vai vir uma imagem. Ela vai vir como se eu estivesse olhando para cá? Não. É uma imagem a nível mental. Eu vejo tudo escuro. Tá bom, tá tudo certo. Às vezes eu vejo que está tudo branco, está tudo certo. Às vezes está tudo cinza, está tudo certo. O seu subconsciente, ele te conhece a ponto de falar assim, ó, com o Felipe eu vou trabalhar desse jeito. Então quando você falou assim, pensa numa praia, daqui a pouco ninguém falou nada que era para pensar numa praia chutando areia. Mas no meu pensamento eu tô lá chutando areia. Não importa, o seu subconsciente é inteligente. E ele se molda. Então ele fala assim, a melhor maneira do Felipe trabalhar com a praia é desse jeito aqui, chutando areia lá na praia. E é de noite. Então você não vai brigar com o que vai vir. Mas e se eu pensar nas contas? Então, se você pensar nas contas, aí você saiu da natureza. Aí você volta de novo para o negócio. Não pense em coisas cotidianas. Por quê? Porque essas coisas cotidianas, elas não estão na mesma vibração daquela condução. Eu estou conduzindo você a um relaxamento profundo. Daqui a pouco eu falo assim, pensa numa nuvem. Aí vem uma nuvem azul. Não, nuvem azul não existe, tal. Não briga com o que está vindo. É da natureza? É. Não levei meu gato para passear. Eu ia falar, ninguém leva o gato para passear, ele foge, vai embora sozinho, né? Não levei meu cachorro para passear.
Ih, caramba, não paguei tal conta. Aí você está saindo totalmente e volta. Volta para aquilo que está sendo falado e vai não sei do que. Por quê? Porque você vai brigar com aquilo, aquilo vai voltar. Você vai brigar, você vai ficar não sei do que, daqui a pouco as contas. Aí você volta para a nuvem. Aí não sei do que as contas. Volta para o sol. Volta para aquilo que está sendo passado. Vai ter uma hora que parece que dá um sono meio maluco. Parece que as tuas energias estão desprendendo do teu corpo. É normal. Parece que faz assim. Normal. Pode formigar seu corpo. Pode sentir a cabeça grande, pequena. Pode sentir o corpo formigar. Pode sentir umas coceirinhas que incomoda. Tudo isso daí é normal. E pode não sentir nada. E isso ainda continua sendo normal. Nossa, mas é preciso tudo isso? Sim. Por quê? Porque nós não aprendemos a relaxar. Então, primeiro você vai ter que estar relaxado. Lembra? Eu falei em outros vídeos, bem por cima, de forma bem geral, sobre o subconsciente. Então vamos dizer que aqui é uma porta. E aqui, antes da porta, imagina que ainda está assim, tá? Mas eu vou precisar usar a minha mão. Aqui antes da porta é o consciente e aqui embaixo o subconsciente, beleza? A nível consciente, quando vem uma ideia, ele vem uma ideia e fica aqui, ó. Ele ainda não passa pela porta, porque a porta está fechada, ainda. Aí você vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando, bem tranquilinho. Daqui a pouco a porta faz assim, ó. Aí passou essa informação. Chegou no subconsciente, a gente já está indo mais profundo. Nós estamos voltando para o ponto zero, onde o tempo ele se molda, onde a gente consegue acessar coisas de 5 anos, 3 anos, 1 ano, como você se sentia no útero da sua mãe e antes do útero da sua mãe. Pronto, ponto zero, pum, chegou lá. Chegou lá. Você não vai precisar fazer nada a não ser escutar. Mas o que vai vir? Para você ter uma ideia, né? O que vai vir como sugestão? Ele vai vir o seguinte. Você tem alguma coisa, vamos dizer, contra o seu pai. Vou usar a minha própria experiência. Então, eu lembro muito pouco, bem de longe, o que o psicoterapeuta falou, ou falava, ou não sei do que. Então, assim, quando eu já estava no útero da minha mãe, fui falar de umas coisas e tal, não sei do que, e depois fez um trabalho de pazes com meu pai. Então, no nível de energia, foi na hora. Então, assim, eu fui avisado ali na hora, porque eu já estava sendo avisado. Quando pensei no meu pai e fiz as pazes daqui para lá a nível de energia, ele também foi avisado. No subconsciente dele, que o subconsciente dele foi avisado, ele aceita ou ele rejeita. Como muitas vezes a gente não está no controle dos nossos pensamentos, da nossa consciência ou do que vem, a gente nem fala que sim ou que não. Então a gente nem chega a rejeitar qualquer coisa, então aceita. Aí nisso é falado umas coisas do tipo assim, não sei do que, né? Eu agradeço porque sem você, meu pai, eu não conseguiria estar aqui no dia de hoje. Você foi uma pessoa importante que contribuiu, foi o portal da minha vida aqui nesta terra, juntamente com a minha mãe. Mas só falando da parte do meu pai, primeiro, para depois chegar na parte da mãe. Por quê? Porque se o nó era ali, foi ali que foi feito ali a questão. Aí depois você começa a entender que tipo assim, ó, o mais importante, eu tô aqui. Eu consegui chegar até aqui e nascer no planeta Terra. Eu consegui nascer. Pronto. A função do meu pai já foi feita. Qual foi a função dele? Me ajudar a ter vida. Pronto. Tudo mais, não importa, é secundário. É secundário. O primário, eu chegar até aqui.
Ai, foi abandonado, foi dado para a vizinha, foi dado para uma igreja criar, foi colocado no lixeiro. Lá. Não importa. Não importa, você está aqui. Então, eu agradeço profundamente à minha mãe e ao meu pai pela vida que me deixaram seguir em frente. Agradeço a esse portal, tal. Logicamente que não vai ser assim. A gente, quando chegar no ponto zero, aí vai ter umas palavras-chave para abrir algumas portinhas, observar aquele porão, aquele quarto, aquele arquivo e reescrever alguns arquivos dizendo tá tudo bem e deixar o arquivo lá, fechar a portinha e tal. Quando você volta do ponto zero, nada aconteceu, nada. Às vezes você vem um pouco anestesiado, parece que eu estava sonhando, você fica meio aéreo, meio besta, sei lá, às vezes pode dar vontade de chorar ou não, pode não acontecer nada, porque não é uma regressão, entende isso? Não é uma regressão, nós estamos indo no ponto zero, estamos lá ao lado, juntamente com o Pai Maior, que você pode chamar de mãe, você pode chamar de ela, Deus, deusa, o nome não vai importar. O que vai importar é a tua sintonia com essa grande energia. E assim, você já está acolhido o tempo inteiro. Então beleza, falou umas coisinhas lá, deixou no ponto zero e tal, tá bom. Vem vindo, chegou no dia de hoje, pum, pá, beleza. Tem mágoa, raiva, rancor, ódio, tristeza, alguma coisa com seu pai? Bora, pensa rápido, 6 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bum, não. Pronto, não tem mais. Nossa, mas eu lembro que ele bateu na minha mãe. Sim, ok. Eu lembro que ele abandonou e tal, não sei o que. Sim, ok. Eu lembro que eu passei fome. Sim, não é pra te dar amnésia. Nossa, sinto que estou bem com meu pai. Ok. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que agora eu vou ter que andar agarrado com ele todos os dias, beijando e dizendo quanto eu te amo, papai amado. Não precisa disso. Eu moro num estado do Brasil, meu pai mora em outro estado do Brasil. Então peraí. Mas aquele negócio lá que eu aceitei, eu não estou sendo mal com a minha mãe, porque ele bateu na minha mãe. Não tem nada a ver. Aquele ali foi outro ser, foi seu pai e a sua mãe. O você e o seu pai é uma outra questão. Mas eu estou sentindo raiva. Vai te ajudar? Não vai te ajudar porque não ajudou. Desde 5 anos até aqui, isso daí só te lascou. Eu devo aceitar? Você vai entender que não é que você deve, você vai, porque aquilo já aconteceu, você não vai. Você vai aceitar. Entende? Eu não vou entrar em outras coisas mais não, porque senão a gente vai muito longe aqui num tempo. Você vai aceitar, por quê? Porque aonde você fica ok com a situação. Felipe, aceitei, mas não sinto a mínima vontade de conviver com meu pai. Não conviva, mas tá tudo bem? Sentimentalmente, pro teu coração, tá tudo bem? Tá. Tiramos o trauma. Quem tirou? Foi você, Felipe? Não, caramba. É até uma força de expressão falar tiramos. Tiramos quem? Você e Deus. Não eu. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver com essa questão. Não sou eu. Por quê? Entende? Se você não aceita a condução do relaxamento, se você bate no contra, se você fala não permito, se você fica no escudo, protetor e tudo mais, cara, não adianta. É o melhor parapsicólogo do mundo, é o Padre Quevedo, é o Joseph Murphy. Não vai dar certo, porque você não aceitou. Entendeu? Não, é você. A grande chave é que você é uma luz, que você não tem noção do tamanho da beleza do seu ser. Você não tem a noção, a mínima noção. No ponto zero, você é um ser lindo, magnífico, sensacional, que você não tem a ideia do tamanho da sua luz. Não temos essa ideia, não temos de verdade, meu Deus. Sabe, você se surpreende quando você se vê. Você é um ser, meu Deus do céu, não tem como eu colocar aqui em palavras.
Você é um ser sagrado. É o mais fácil que eu consigo colocar. Você é um ser tão sagrado, mas tão sagrado que é pequeno, sabe? Ah, papai deixou passando fome, me abandonou. Isso é tão pequeno que você vai olhar e você vai falar assim, ó, papai, você fez o máximo que você pôde fazer na sua vida. Não, Felipe, ele poderia fazer mais. Não poderia porque não fez. Aquilo dali é o máximo dele. Aí se eu pergunto para você, você pode fazer mais pelos seus filhos? Você pode fazer mais pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos? Você pode fazer? Vai falar, Felipe, eu posso. Aí eu pergunto para você, por que você não faz? Ai, mas eu vou fazer. Não, você só vai fazer o que for no seu ponto máximo. E o resto? O resto você tem capacidade, mas não está praticando. Ah, então aquele não é o meu máximo. Não, o seu máximo é o que você consegue fazer e o que você já está fazendo hoje. Tá achando pouco? Se organiza, se prepara e faça mais. Se for tudo bem para você. Por quê? Porque se for um saco, ai, eu só faço porque tem alguém ali me enchendo o saco e tal, tudo mais, essa daí não é uma boa energia, entenda? Ah, então meu pai fez tudo que ele podia. Pô, Felipe, ele me abandonou. Aquilo ali era o máximo dele. Qual foi o máximo dele, Felipe? Foi conseguir contribuir para que você viesse à Terra. E o resto? O resto ele não fez. O máximo dele foi isso. E aí, você está agradecido pela sua vida carnal? Mas quem me deu a vida foi Deus, sim. Mas ele teve que ser através de um contato físico, de um alguém fisicamente. Quem era esse alguém? Papai. Pronto, acabou. Então, por isto, eu amo esse ancestral que me deixou trazer até aqui, chegar até aqui, no dia de hoje. Eu agradeço. E por isso os nós saem. Ai, mas ele não podia fazer mais? Não tenho essa cobrança. Não tenho essa cobrança. Poderia? Faça. Não é comigo. Essa cobrança não vai vir de mim. Ai, eu sinto que eu posso fazer mais pelo meu filho. Faça. Mas essa cobrança não vem de mim. Por quê? Porque eu não espero nada, não tenho. Não espero. Porque você não tem esperança? Não, eu sou a pessoa mais esperançosa. Nossa, eu tenho uma esperança dentro de mim. Meu Deus, eu espero o melhor. Eu espero só que coisas boas aconteçam na minha vida. Eu tenho essa grande esperança. Mas tudo que depende do outro, eu deixo para que o outro exerça a sua função. Aí assim eu não tenho e não sofro com aquilo que a pessoa não fez. Ah, não fez, não deveria ter feito aquilo. Não deveria nada. Você não deve nada. É você com você. É meu pai com meu pai. É minha mãe com minha mãe. É minha esposa com a minha esposa. É meus filhos com meus filhos. E eu? Eu tenho a minha. Eu tenho o meu. E o meu, eu estou trabalhando para ir tirando os lixinhos emocionais, organizando, reciclando, sabendo que energia nunca desaparece, ela se transforma. Então aquele lixinho vai me ajudar. Eu só preciso olhar, acolher, observar e escolher. Fiz isso. Me arrependi de fazer essa tal coisa. Estou olhando toda essa sujeira, esse lixo que eu fiz. Acolho esse lixo falando assim, ó, nunca mais eu vou repetir essa coisa ruim que eu já fiz na minha vida, mas eu acolho do mesmo jeito esse lixo que eu produzi e que agora eu vou tirar um melhor, vou reciclar um melhor desse lixo aqui e tal. Então isso daqui é uma introdução para você entender que os próximos vídeos, não os próximos exatos. Por quê? Porque a gente tem projetos paralelos aqui. Eu estou falando, a primeira vez que eu aceitei a minha mediunidade, nós vamos para a parte 13. Nós estamos falando de peça lhe será dado, nós vamos para a parte 7, de repente, não sei. E nós estamos falando dessa parte de fazer as pazes e tal e tudo mais, né? Com esses seres. Por quê? Porque senão você não vai saber lidar com você. Vai ser complicado você saber lidar com a vida. Vai ser complicado você ter ou ser algumas coisas porque você não vai aceitar aquele impulso que está vindo e falando assim, olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Então tem pessoas que têm medo de dirigir, tem medo de andar na rua sozinho, tem medo de falar na frente dos outros, tem isso.
Tem capacidade igualzinho, meu cérebro é igual ao do Einstein, já falei isso daí no outro vídeo. E o seu também, o meu é igual ao seu. Capacidade, tudo certinho. Capacidade toda, total, ok. Mas esse medo, esse receio, esse apavoramento, essa condição de ataques noturnos, não dormir, e depressão, e ansiedade, e não sei do que, e tal, ele vem do que? Ele vem dessas outras coisinhas que tá pegando aí. Então você entende que tipo assim, ó, você vai observar o lixo, vai juntar ele e vai destinar ele num lugar certo, tirando daqueles 5 anos a parte do lixo. Você vai limpar e vai deixar só o caso. O que aconteceu, é fixo. 5 anos aconteceu. Você não vai limpar os meus 5 anos da minha vida, então pula. 1, 2, 3, se eu tive 4 anos, depois eu pulei. Só tive 6, 7, 8. Não. Aí não, né? E alguns traumas que dizem eu quero esquecer, às vezes a pessoa esquece mesmo, né? Tem 10, meus 10 anos da minha vida eu não lembro. Quando eu tive 9 eu lembro, 10 não, depois eu volto para 11. Então, por quê? Porque teve alguma coisa lá, você se programou para não lembrar, a nível inconsciente, né? De inconsciência não teve nada, foi lá no subconsciente, programou, tal, fez, voltou. Nós vamos fazer esse trabalho. Dá certo para todo mundo, Felipe? Dá certo para todo mundo. Por quê? Porque é você? Não, é porque é você. Não é porque sou eu. Eu não tenho nada a ver. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma técnica da parapsicologia, de relaxamento, para que você chegue e observe o que é o estado zero. Chegando lá, se você permitir, se você abrir as portas, vai ser colocado umas sugestões nesse nível de limpar. Tá, beleza. Depois você vai voltando para cá. Voltou para cá ou para cá, porque voltar para cá? Porque você chegou no ponto zero, ou seja, você foi levado até um ponto. Agora você volta para o ponto que você sempre esteve. Ok. Nossa, não mudou nada na minha vida. Ó. O mato continua sendo verde, eu continuo sentado aqui. Não mudou nada. Você é quem pensa. A partir do momento que tudo foi ali organizado e tudo foi concordado, de permissão, todas as permissões foram dadas naquele exato momento, instantaneamente, mais rápido do que a velocidade da luz, os nozinhos foram saindo. O que vai falar isso daí, Felipe? Os próximos dias da tua vida. Um ou outro vai falar assim, sei lá, parece que está diferente. Ai, nossa, você brigava tanto, falava tão mal do seu pai, agora você não fala mais. A outra pessoa que só falava mal do seu pai, você entrava na mesma coisa e falava mal também, agora você está deixando a outra pessoa falar sozinho do seu pai e você não está entrando. Nossa, que diferença. Por quê? Porque não tem mais nó ali, não com aquele ser. Nosso ser ancestral, o nosso ser ancestral mais importante é o pai e a mãe. Por quê? Porque sem eles, cadê você? Aqui, fisicamente, cadê você? Não tem. Então, existe uma importância muito grande. Então, o que a gente vai fazer? As pazes no ponto zero. Com o quê? Com tudo que no ponto zero você consegue. Por quê? Porque no ponto zero, lembra? Não tem certo, não tem errado. Tá tudo certo. Tudo foi como foi. É um olhar sem a mágoa, sem o ódio, sem o rancor, sem a tristeza. Aí você volta olhando para isso, de qual jeito? Daquele jeito que você já viu. Sem mágoa, sem ódio, sem rancor, sem tristeza. Eu sou obrigado a conviver com a outra pessoa? Não, nem um pouco, não tem nada a ver. Uma coisa é o perdão, outra coisa é a convivência. Dependendo da pessoa, elas não conseguem conviver junto. Não quer dizer que odeia. Quer dizer que ela está respeitando o espaço da outra e que o espaço dela também seja respeitado. Não convive, tá bom, mas não tem nada. Não tem nada de mal, não tem nada de nada. Beleza? Então é isso daí. Esse foi o nosso vídeo sobre ponto zero, uma introdução total para que você entendesse e para que quando nós formos lá no ponto zero, você entenda qual que vai ser a forma que você vai permitir ou não. E aí depois lá no outro vídeo eu vou explicar direitinho
como que você vai fazer isso daí, quantas vezes você pode fazer e como que você vai fazer para aceitar. Porque vai ter gente que só vai, quando entrar, já vai entrar naquele vídeo. Então assim, antes de entrar naquele vídeo, eu fiz essa grande introdução. Já deu meu tempo aqui então. E forte abraço para todos que estão aqui inscritos nesse canal. Agradecendo a cada um e pedindo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!